precisa ser muito corajoso um cidadão que está dentro de um cinema e resolve acender um cigarro. O que acontece nesse momento? Todos os pares dele vão olhar para ele e vão dizer assim, ó, você não pode fumar aqui. Por que isso não acontece com o álcool? A gente precisa trabalhar isso. Né? Então, houve um foco da administração pública no sentido de se conscientizar em relação ao tabaco. Né? Óbvio que tem pessoas que não conseguem atingir, mas uma grande maioria, novas gerações já estão internalizadas de que fumar não é um bom negócio. E a gente precisa fazer isso também em relação ao álcool, em relação à velocidade, que mais do que nunca, Celso, na minha opinião, é o fator de maior risco hoje em relação à acidentalidade. É o mais imediato, né? E temos uma hipocrisia imensa em relação às montadoras. Sinceramente, por que fizemos carros que atingem 220 km por hora? Não existem estradas capazes de comportar isso. Então, vamos parar de ser hipócritas. Um cidadão pode estar bêbado a 40 por hora. Ele pode até matar, mas ele não morre. Agora, se ele tiver a 120, ele pode estar bêbado, ele pode inclusive estar muito sóbrio. Ele pode estar com sono. Mas aí ele morre e ele mata. Então, quem sabe a gente começar a realmente focar naquelas coisas que interessam. Né? Então, velocidade. Copiar dos outros países rigores ou a maneira de aplicar a lei, as leis que tem, adaptações que, óbvio, ninguém é contra a evolução, né? Se é para melhorar, beleza. Sem dúvida. Mas a taxa de uma resolução por semana, nós vamos ficar doidos, né? Me corrija se eu estou errado, o CTB teve 34 alterações por legislação nova, né, por novas leis, e estamos em 730 e não sei quantas resoluções. Durma com barulho desses, né? Porque, sem técnica legislativa, né? Eu não sou advogado, sou um estudioso do trânsito, obviamente que estudo legislação também, mas eu não tenho essa vivência como tu tens e os outros advogados que se dedicam estritamente a esse aspecto do nosso Código de Trânsito, do trânsito brasileiro como um todo. Eu me sinto, às vezes, incompetente de compreender, porque além de você entender o que está no texto legal, o que daí acho que qualquer bacharel em Direito teria essa habilidade, há que se ter uma compreensão num outro nível, né? Como é que se aplica isso? E como é que lida com esse emaranhado de cruzamentos? Porque as combinações possíveis são milhões de combinações possíveis. Você tem casos em que realmente fica em dúvida. E agora, né? Ou quando, nessa proposição que eu te fiz, né? Qual é o futuro? Aí sim que fica uma dúvida, né? A gente não deveria dar uma zerada em tudo e reescrever? Talvez sim. Talvez sim. Você vê isso como uma possibilidade? Eu acho extremamente válido, especialmente porque quando a gente tem um número muito grande de proibições, é muito provável que qualquer um de nós cometa ilícitos. Em algum momento você Aí eu não... fico pensando assim, vai... eu preciso ter uma infração que diga que eu vou andar com uma mão só, que todo mundo, duvido alguém aqui que nunca tenha dirigido com uma mão só. Mas eu preciso ter uma infração de trânsito para isso? Porque, às vezes, essa infração nem é aplicada. Nem é aplicada pelo agente de trânsito. Quem sabe se a gente tiver, assim, um número mais razoável de infrações que efetivamente sejam de fácil assimilação, né, ilícitos proibidos pelo Código de Trânsito. E eles sejam efetivamente aplicados pelos agentes, que o agente não precisa escolher qual é a infração. Onde vai enquadrar? Né? Aí vamos lá, permitir que o fulano dirija com a carteira suspensa, entregar o veículo. Poxa vida, para que isso? Para que essa diferenciação? Cria um tipo específico. E aí talvez sim desconstruir tudo e construir algo novo. Principalmente criando e disciplinando dentro de lei e não através de resolução, né? A questão do processo administrativo, para que o cidadão entenda que não é um faz de conta, que se ele for autuado injustamente, ele vai ter um processo justo, né? E que ele possa exercer o seu direito de defesa. Diminuir o número de ilícitos, né? E assim, parar de tentar disciplinar absolutamente tudo. Não dá, não tem como prever, entendeu? Eu lembro sempre, Roxane, de coisas que se via no... Parece que a ANAC, as agências de
Nacional de Aviação Civil mexeu um pouco nisso, mas até bem pouco tempo nas cabines dos aviões você ouvia aquelas coisas assim, segundo a ANAC, a resolução, é proibido fumar a bordo. Beleza, isso deveria ser suficiente. Não, inclusive nos toaletes. Tá, mas toalete também, né? Tá bom. E informamos que os toaletes estão equipados com equipamentos detectores de fumaça. Tá bom, né? Você vê quanta coisa que não precisava. E que é proibido impedir ou tentar impedir o funcionamento dos mesmos, ainda assassinando o português. Imagine para que isso? Né? Então, parece que há não sei se tu tens essa visão também, um certo vício, uma mania brasileira de entrar no detalhe. Pô, e isso acaba deturpando, a gente talvez não perceba isso, mas isso acaba deturpando o princípio básico. Pô, os americanos, não acho que seja um exemplo para tudo, Sim. mas a Constituição americana tem uma meia dúzia, né, de artigos comparada com a nossa, e eles criam a jurisprudência, tem toda uma cultura em cima de como se interpreta. Eles até têm emenda constitucional, então acho que não tem como, com o passar do tempo não tem como evitar isso. Mas, pelo amor de Deus, o que nós temos de emendas constitucionais, pô, no nosso cerne, no cerne, e quando você fala em CTB, minha nossa. Então, claro, aqui eu estou tentando explorar algo que, obviamente, você não vai ter solução. Mas eu queria trazer para os nossos internautas essa visão de quem está mergulhado no assunto, né? Você tem algum tempo já de experiência com o trânsito. Sim, eu já trabalho na área há quase 20 anos. Eu entrei, eu Ela inaugurei... começou com 5 anos de idade.